Estupidez. Briga de vizinhos termina com 3 pessoas baleadas em Ubatuba. Atirador deve se entregar amanhã. Eu fiquei muito nervosa, eu ficava que eu não sei, eu me tremia e tentando ajudar ela, eu punha a mão nela. Tanto o autor como as vítimas, eles tinham um desentendimento já há vários anos. Fim do recesso. Câmara de São José realiza hoje primeira sessão do ano. Ao vivo, a expectativa para a votação da reforma administrativa de Felício Ramute. Sem vacina, medo da febre amarela acaba com estoques, também em clínicas particulares. O laboratório da Fiocruz está correndo atrás da produção de vacinas. Eles já aumentaram bastante o número, a produção deles agora no mês de janeiro para poder suprir essa demanda. Uso racional. Chuva eleva represas, mas a economia de água não pode baixar. Nós devemos continuar a ter um procedimento, cada um em sua casa, de racionalizar o uso, né? Ponto fora de casa. Burrão arranca empate no último minuto e segue invicto na Série A2 do Paulista. Braços abertos e portões fechados. Há 2 anos, impasse entre Prefeitura e Mitra Diocesana impede visitação no Cristo Redentor de Taubaté. Porque é uma vista muito bonita que hoje nós não temos mais o privilégio de usufruir. Essas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no Band Cidade. Olá, boa noite. Boa noite para você. Uma briga entre vizinhos terminou com 3 pessoas baleadas. O crime foi ontem à noite em Ubatuba. O atirador continua foragido, mas, de acordo com a polícia, ele prometeu se entregar. As vítimas permanecem hospitalizadas. O caso mais grave é de uma senhora de 63 anos internada na UTI. O autor do crime é proprietário desta pousada no bairro Toninhas e, conforme a polícia, entrou na casa da família armado, atirou várias vezes e depois fugiu. As vítimas chegaram a sair de dentro da residência para pedir ajuda e foram socorridas por vizinhos. Muito abalada, esta mulher não quis mostrar o rosto. Ela disse que o atirador e as vítimas brigavam muito. Ele foi chegando, assim, mais ou menos no meu portão, atirando na senhora, né? E aí eu peguei, me escondi assim de trás da porta e pedi pra ele, né? Pelo amor de Deus, pra ele não fazer aquilo, né? Que foi que ele parou. Eu fiquei muito nervosa, eu ficava que eu não sei, eu me tremia e tentando ajudar ela, eu punha a mão nela. De acordo com a polícia, os envolvidos moram próximos aqui no bairro Toninhas há cerca de 30 anos. Segundo os moradores da rua, desentendimentos entre o autor e as vítimas eram comuns. Desavença deles assim, que eles ficavam trocando pelo Face, né? Um xingava o outro. O delegado acredita que os problemas com os vizinhos tenham motivado o crime. Tanto o autor como as vítimas, eles tinham um desentendimento já há vários anos, por motivos fúteis. E ontem culminou com esse fato. O autor teve uma nova discussão e o autor sacou de uma arma e efetuou os disparos que feriram as vítimas. Ele havia discutido já antes desse fato com uma terceira pessoa e, segundo consta, as vítimas teriam dado razão nessa discussão para essa terceira pessoa. Então, isso daí motivou a ira do autor para com as vítimas quando ele efetuou os disparos de arma de fogo. Mauro César de Oliveira, de 39 anos, e a esposa Ângela Aparecida Guimarães, de 41, foram levados para a Santa Casa de Ubatuba e passaram por cirurgia ontem à noite. O estado de saúde deles é estável. Ângela deve ser transferida para outro hospital que vai ser definido pela Secretaria de Saúde do Estado. Já Ana Batista Santos, de 63 anos, parente do casal, está na UTI em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. Segundo a polícia, o dono da pousada deve se apresentar na delegacia voluntariamente nesta sexta-feira. Ele vai responder por tentativa de triplo homicídio. Ele vai responder caso as vítimas não venham a falecer. Caso alguma vítima faleça, ele responderá por homicídio qualificado por motivo fútil. Ele foi muito desumano, né? Com 3 vidas, ele ia matar 3 vidas. Olha, Ângela Aparecida Guimarães, de 41 anos, foi transferida no final da tarde para São José dos Campos. Já Ana Batista Santos, de 63 anos, foi removida para Taubaté.
E uma jovem de 19 anos morreu hoje após sofrer um infarto numa academia de ginástica na região central de Ubatuba. O corpo dela foi velado nesta tarde. Segundo a Santa Casa, a vítima praticava exercícios quando começou a passar mal. Chegou a ser socorrida, mas os médicos não conseguiram reanimá-la. Em novembro do ano passado, um homem de 67 anos morreu também enquanto fazia atividades numa academia de São José dos Campos. Ele estava na esteira, acompanhado do personal trainer e da esposa, e a vítima também teria tido um infarto fulminante. A Câmara de São José dos Campos realiza hoje a primeira sessão ordinária de 2017. E entre os projetos a serem analisados está o do prefeito Felício Ramute, que propõe a reforma administrativa no Executivo. Bom, então vamos até lá ao vivo conversar com a Sandra Riva. Nossa repórter está em frente à Câmara, o Legislativo. Conta pra gente, já dá para saber se a votação, Sandra, já começou? Boa noite. Boa noite, Gianda. Boa noite, Márcio. Olha, aqui atrás da gente, na verdade, tem um grupo de manifestantes que chegaram agora aqui em frente à Câmara. Agora, com relação à sua pergunta, sim. Na verdade, o projeto de lei, foi protocolado um pouco mais cedo pelo próprio prefeito Felício Ramute e já foi, inclusive, lido e apresentado para os vereadores da casa pelo secretário de Governança, que está aqui com a gente para esclarecer um pouquinho mais sobre este projeto de lei. Secretário, boa noite para o senhor. Eu queria que o senhor explicasse para a gente quais as mudanças desse projeto. A gente percebeu que vai ter uma junção de secretarias e também redução de cargos comissionados, é isso mesmo? Isso mesmo, uma reestruturação administrativa importante para a cidade, principalmente para o atendimento ao cidadão, É um enxugamento da máquina pública, mas com critério, para agilizar o serviço, Muitas secretarias para que possa fazer um atendimento melhor, Então, tem uma reestruturação para desburocratizar a máquina pública, mas também com uma questão financeira. Há uma economia onde há uma extinção de mais de 45 cargos que são extintos. Quase em 4 anos, uma economia aí de próximo de 50 milhões de reais. O senhor poderia detalhar algumas partes desse projeto de lei com relação às pastas, por exemplo? Quais junções que serão permitidas aí? Por exemplo, a Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, hoje a antiga Secretaria de Planejamento Urbano e Secretaria de Meio Ambiente, para agilizar ainda mais os serviços e a aprovação de novos empreendimentos na cidade. Toda a aprovação do empreendimento fica na mesma secretaria, o processo não tramita mais em outra secretaria. Isso faz com que agilize ainda mais novos investimentos e novos empreendimentos na cidade, Esse é um modelo. Secretário, um rápido questionamento. Com uma redução de secretarias e também de cargos comissionados, todos os projetos que foram prometidos aí pela gestão atual serão cumpridos com normalidade? Como é que vai ser feito? Sim, com certeza, Até com mais agilidade, sim, Essa reestruturação já foi feita de acordo para atender todas as demandas da gestão. Ok, secretário, muito obrigada pelas suas informações. Vamos conversar agora também com o presidente da Câmara Municipal, que está aqui com a gente. Olha, eu queria saber do senhor realmente como é que vai ser esse procedimento aí na Câmara do projeto de lei, Como é que os vereadores estão vendo? Tem a maioria para aprovação? Como é que vai ser esse projeto agora, hein, presidente? Nós já temos a maioria para votar o projeto com tranquilidade, porém é preciso respeitar o prazo de emendas, O vereador da oposição já disseram que vão pedir o prazo de emenda e a gente vai então respeitar isso aí. Não tem problema nenhum para nós. Passando o prazo de emenda, volta para a pauta e votaremos o projeto. Tá ok, muito obrigada pelas suas informações. Pois é, essas são as informações iniciais, a previsão realmente de votação desse projeto de lei. E hoje a gente realmente foi pego surpresa aqui por essa manifestação de populares em frente à Câmara Municipal. Voltamos aos estúdios. Obrigado. Valeu, obrigada, boa noite. E continua a procura, pela vacina contra a febre amarela. A demanda aumentou principalmente depois da confirmação do primeiro caso da região, que foi em Ubatuba. E em Taubaté, o estoque acabou hoje e a prefeitura já pediu ao estado um lote emergencial. 400 doses devem chegar na semana que vem. Em 2 semanas, mais de 1.500 pessoas já tomaram a vacina na cidade. Em São José dos Campos, a vigilância pediu uma nova remessa de 3.000 vacinas que devem abastecer os postos de saúde até amanhã. E a procura é tanta que o imunizante está faltando também nas clínicas particulares. Quem não encontrou vacina na UBS, Unidade Básica de Saúde, também teve dificuldades para tomar nas clínicas particulares. Nesta, localizada na região central de São José dos Campos, as doses, que custam cerca de R$ 180, acabaram no mês passado. Que acho que até a segunda semana de janeiro a gente tem uma previsão para metade de fevereiro. Na rede pública, a vacina está em falta há alguns dias. De acordo com a Prefeitura, a última remessa enviada pelo governo do
estado com 3.000 doses acabou em menos de 24 horas. Outras 3.000 vacinas devem chegar nesta sexta-feira. Os sintomas da doença levam de 3 a 6 dias para se manifestar. Entre eles estão início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores no corpo em geral, vômitos, fadiga e fraqueza. A coordenadora do programa de imunização explica por que a febre amarela teve esse avanço este ano, partindo da região leste de Minas Gerais. Mais de 40 pessoas já morreram no estado mineiro. A gente tem a febre amarela, a silvestre e a urbana. A urbana a gente não tem desde 1942. O que está ocorrendo é o surto de febre amarela silvestre. Quais são os cuidados que a população deve ter? Acho que os cuidados é o que a gente tem que ter com dengue, zika e chikungunya. Que nem a região do Vale, a gente não precisa se vacinar para a febre amarela. A gente não tem caso de febre amarela ainda silvestre e, graças a Deus, espero não ter urbana. Mas uma coisa importante é o uso do repelente. Apesar da demanda, a infectologista explica que muitas pessoas estão à procura do imunizante sem necessidade. O mais importante é as pessoas não acharem que agora o momento é de pânico, o momento é de calma, né? A gente sabe que o laboratório da Fiocruz está correndo atrás da produção de vacinas, eles já aumentaram bastante o número, a produção deles agora no mês de janeiro para poder suprir essa demanda. A gente está indicando a vacina para todos aqueles que vão se deslocar para áreas de risco, tá? 19 estados do Brasil, eles têm indicação e para quem, assim, de São José for se deslocar para essas áreas de Minas Gerais, ao leste de Minas Gerais, também está indicada a vacina. No próximo bloco, o carro sem motorista pega fogo e bate contra a parede da Santa Casa de Ubatuba. E 2 anos depois, a gente volta à hidrelétrica de Paraibuna para saber o que mudou após a crise hídrica. O janeiro chuvoso deste ano ajudou a melhorar o nível da represa, mas a economia deve continuar. 7 horas, 1 minuto, agora a gente volta em instantes.